Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. O Brasil foi eliminado, infelizmente de forma precoce, mas a Copa do Mundo não acabou. Tivemos hoje Espanha e Portugal, a provável última atuação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Um jogo bem amarrado, que a seleção espanhola coletivamente se mostrou um time superior a Portugal. E no final da partida, Mikel Merino achou o espaço, pequeno espaço que Portugal deu, para marcar 1 a 0 e garantir a classificação dos espanhóis, repetindo 2010, quando naquela ocasião a Espanha venceu Portugal por 1 a 0 com o gol do Davi Villa nas oitavas de finais daquele Mundial. Mas obviamente, antes de saber tudo sobre a classificação de Portugal, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, manda aí para o seu amigo, apoia a gente aqui. Aos pouquinhos estamos crescendo e obviamente até a Copa do Mundo vai ter muito conteúdo para vocês. Mas lembrando também que depois da Copa o canal continua e vai ter muito conteúdo sobre futebol europeu aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Se encerra a participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Provavelmente porque vai que o Cristiano Ronaldo coloca na cabeça que quer jogar até os 45 anos, que quer jogar a Copa do Mundo de 2030 em casa. E aí a gente vai ficar esperando isso, mas provavelmente ele está encerrando a sua participação na Copa do Mundo em um jogo que foi muito amarrado entre Portugal e Espanha. Era mais ou menos estilos parecidos, né? Times que gostam de estar com a bola, muitas vezes são dois times que evitam se expor demais. O jogo não vira aquele tiroteio, né? Aquele jogo de transições. Não, porque os dois times odeiam esse tipo de jogo. Então a gente viu um jogo muito amarrado, muito equilibrado. A Espanha, na maioria do tempo, com mais volume, com mais posse de bola, mas Portugal em alguns momentos ali, claro, com Vitinha, com João Neves, com Bruno Fernandes, com o Nuno Mendes sendo mais perigoso, mas no geral pesou muito a organização coletiva da seleção da Espanha e no final um time que sabe o que vai fazer na maior parte do tempo. É uma seleção que, mesmo quando está complicado, ela sabe o que vai fazer. E aí no final o Rodri achou o Ferran Torres entre linhas e ele serviu o Mikel Merino para marcar o 1 a 0 para a seleção da Espanha. Mas eu queria destacar primeiro uma coisa que eu me decepcionei, na verdade não, porque eu esperava que Portugal fosse fazer uma boa Copa do Mundo, mas como a seleção de Portugal é chata de assistir, gente. É uma seleção muito chata, entediante, que quase não rende mesmo. Você tem um meio campo com Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, o Bernardo Silva no banco, o, o Francisco Conceição, o Pedro Neto, o Cristiano Ronaldo ainda, queira ou não, com 41 anos, ainda pode render, mas Portugal não consegue. Portugal não consegue tirar bons frutos dessa sua geração, a sua melhor geração em Copas do Mundo. É muito chato. Eu acho que o Roberto Martinez erra em uma coisa. Primeiro que é a falta de repertório. Portugal é uma seleção totalmente sem repertório, esperando que suas principais estrelas decidam o jogo. Mas eu acho que ele erra em ter o jogo voltado para o Cristiano Ronaldo. Você pega aqueles mapas que depois das partidas, quais foram as principais ações, quais os principais passes, e é sempre em Portugal ainda buscando o Cristiano Ronaldo. E eu acho que Portugal erra nisso, porque por mais que o Cristiano Ronaldo mereça que os jogadores atuem por ele, e a gente escuta muito a galera falando, olha, tem que jogar com a Argentina, joga pro Messi. Eu acho que são contextos totalmente diferentes. Eu acho que o português vê o futebol de uma forma diferente que o argentino vê. E queira ou não, hoje, sendo bem sincero, o Messi rende mais que o Cristiano Ronaldo. O Messi rende mais que o Cristiano Ronaldo. Então, para Portugal, acho que prejudicou um pouquinho. No final do vídeo, tem um tópico extremamente dedicado ao Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que o Roberto Martinez errou nesse ponto. Acho até que ele deveria ter tirado o Cristiano Ronaldo no jogo de hoje. Mas aí no final eu deixo mais claro tudo que eu achei do Cristiano Ronaldo na partida de hoje. Sobre a Espanha, foi melhor na maior parte do tempo, a seleção que teve o controle das ações, um ótimo jogo do Rodri, né? O Rodri se recuperando aí, fisicamente melhor, ele que teve alguns problemas de lesões agora no final da temporada. Fez uma ótima partida, controlou o meio campo quase que o tempo inteiro. A Espanha evitou algumas vezes que a Espanha corresse para trás, né? De uma forma que a Espanha não goste. E claro, controlando o time no ataque, junto com o Dani Olmo ali, que era um cara que estava dando muito trabalho à defesa de Portugal. O Dani Olmo, até coloquei no meu X, como as movimentações do Dani Olmo estavam incomodando a seleção de Portugal. Era o único ainda que
faziam uma movimentação diferente. E, claro, obviamente é um ótimo jogo do Rodri, do Dani Olmo, o Pedro devendo ainda na Copa do Mundo. Mas eu queria destacar uma coisa, que a Espanha chega aí a mais de 600 minutos sem levar gol na Copa do Mundo, porque tem uma defesa muito forte. A seleção da Espanha quase não sofre durante os jogos, e aí eu vejo uma seleção da Espanha que tem tudo para chegar pelo menos na semifinal para enfrentar ou a seleção francesa ou o Marrocos, porque é uma defesa que evita muito os contra-ataques, seja com os laterais. O Pedro Porro ganhou a vaga no Marcos Llorente, tem o Pau Cubarsí que está fazendo uma grande Copa do Mundo. Se tinha gente na Espanha preocupada com a defesa espanhola, porque era o Cubarsí, era o Laporte, assim, irretocável. A Espanha não tomou gol na Copa do Mundo ainda. E claro, isso é muito perigoso. A gente vai lembrar da fala do Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo, que para vencer a Copa você tem que ter uma defesa muito forte. Então a Espanha tem uma defesa espetacular. O Pau Cubarsí bem, o Laporte bem, o Cucurella, que é um dos melhores jogadores da Espanha nesta Copa do Mundo, eu diria que top 3, defendendo muito bem, atacando muito bem. Então uma seleção espanhola que foi melhor na maior parte do jogo e mereceu vencer, né? As mudanças do De La Fuente deram muito certo. Assim, a entrada do Ferran Torres e do Mikel Merino funcionou muito bem mesmo. Você dá movimentação, você permite que os jogadores ataquem as costas da defesa, e foi o que aconteceu. O Ferran, quando entra antes da entrada do Merino, já começa ali a dar muito trabalho a defesa de Portugal se movimentando nas costas dos zagueiros. Mas quando entra o Merino, o meio-campo volta a ser forte, também fisicamente, e o Merino fazendo aquele movimento de infiltração. O Ferran Torres recebe do Rodri aquele passe quebrando as linhas, encontra o Ferran Torres, que domina e acha o Mikel Merino infiltrando nas costas da defesa de Portugal. E aí na cara do gol do Diogo Costa, que não teve chances, apesar que foi uma grande Copa do Mundo do Diogo Costa, talvez seja o melhor goleiro da Copa do Mundo até aqui, obviamente, provavelmente não vai receber o prêmio, mas foi uma grande Copa do goleiro de Portugal, que fez até boas defesas no primeiro tempo. Agora, quem tá fazendo uma Copa do Mundo bem fraca é o Lamine Yamal. O Lamine Yamal é que chegou nessa Copa do Mundo com um hype lá em cima, todo mundo esperando que ele fizesse uma grande Copa, mas até aqui apenas um gol e atuações bem discretas. Hoje novamente, até a saída do Nuno Mendes, ele não estava se criando. Depois o Semedo também, uma bola ou outra ele vence o Semedo, então é uma Copa do Mundo bem abaixo do Lamine Yamal. Falta ritmo, parece, falta explosão. Fisicamente ainda me parece bem abaixo. Mal teve campo para correr, então é um Lamine Yamal que não vem fazendo uma Copa do Mundo, o que é uma decepção, né? Todo mundo esperava que o Lamine Yamal entrasse aí como um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, e talvez ele nem vença nenhum prêmio de melhor jovem do Mundial. Outro também que está bem abaixo é o Pedri, né? O Pedri não vem fazendo uma grande Copa do Mundo, apesar de ter a bola na maior parte do tempo, não consegue achar os companheiros na cara do gol, não consegue muitas vezes fazer um passe ali quebrando linhas, então é um Pedri que está fazendo a Copa do Mundo também bem abaixo. Já entrando em Portugal novamente, né, voltando, o Roberto Martínez fez um trabalho ruim em Portugal, principalmente depois da conquista da Nations no ano passado. A gente foi vendo como Portugal regredia, como era uma seleção muitas vezes, não sei, não é pragmática, é uma seleção que era muito sem ideias, uma seleção sem repertório, uma seleção que a gente ia ver Portugal jogar e já imaginava o que iria acontecer, sabe? É uma posse de bola lenta, pelos lados o jogo não funciona. Ah, vamos tentar achar o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo mal faz um movimento de ruptura para dar opção. Hoje eu percebi que Portugal roubava a bola às vezes para fazer o contra-ataque, mas não tinha aquele cara que afundasse a defesa, sabe? Uma coisa que acontece, por exemplo, com a Noruega, que o Haaland afunda os defensores e pode atacar as costas deles. Com Portugal não, porque o Cristiano Ronaldo não consegue mais fazer isso, não tem mais velocidade para fazer. Então é um trabalho de Portugal que foi muito ruim, é decepcionante, porque Portugal tinha peças para jogar um futebol muito melhor, mas assim, é uma seleção que cai e você diz assim, não, merecidamente, Portugal não fez uma grande Copa e jogou um jogo bom contra o Uzbequistão, que é uma das piores seleções dessa Copa do Mundo, porque Portugal não jogou bem contra o Congo, contra a Colômbia era para ter perdido, contra a Croácia era para ter perdido, a Croácia jogou melhor o segundo tempo, mas obviamente um pênalti pro Cristiano Ronaldo e outra bola ali pro Gonçalo Guedes, e aí pesa a qualidade técnica, né, do Rafael Leão, que teve um bom dia naquela partida.
acho o Gonçalo Ramos, e aí vence, mas no geral uma Copa bem ruim de Portugal. Mas obviamente, para encerrar esse vídeo, falar sobre o Cristiano Ronaldo, é uma grande tristeza, né? Se encerra a história de um dos nossos heróis em Copas do Mundo. A Copa do Mundo, infelizmente, foi a criptonita da carreira do Cristiano, que tem apenas 11 gols em 6 edições. Eu não consigo vir aqui com dor no coração. Eu não consigo vir aqui dizer, olha, o Cristiano Ronaldo teve uma grande Copa em alguma dessas 6 edições. Não. Ele teve uma grande fase de grupos em 2018, mas ali foi o jogo contra a Espanha do hat-trick, que é o maior jogo do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, e o jogo contra o Marrocos que era decisivo. Depois disso ele perde pênalti contra o Irã, Portugal cai para o Uruguai nas oitavas de finais, 2014 jogou machucado, 2010 uma Copa do Mundo bem abaixo, apesar que ele recebeu os prêmios de melhor da partida nas 3 ocasiões da fase de grupos, mas bem abaixo. 2006 era jovem e aí faz um grande mundial, mas como revelação. 2022 é a tristeza, né? Porque Portugal não fez uma grande Copa, o Cristiano Ronaldo também abalado emocionalmente, saindo do Manchester United é uma tristeza. Então não dá pra gente dizer, olha, o Cristiano Ronaldo é um grande jogador de Copas do Mundo. Tem 11 gols, entrou no seleto grupo ali com Klinsmann, com Messi, com Pelé, de jogadores que tem pelo menos 11 gols em Copas do Mundo. Mas no geral não fez grandes mundiais. E eu penso muito de que Portugal não soube gerir o final da sua passagem pela seleção, sabe? Nem o Cristiano Ronaldo entendeu. E aí talvez entre um pouco o tamanho dele, de ele, olha, peraí, eu tenho que ser titular de todo jeito. Nem o treinador conseguiu, de quê? Ninguém entendeu que o Cristiano Ronaldo poderia ser um reserva de luxo. Que o Cristiano Ronaldo entrasse no segundo tempo, faltando 15, 20 minutos para o fim da partida, e poderia ajudar, porque, claro, pela idade também, o nível físico com os rivais, com os adversários, estaria um pouco mais igualado. Mas assim, no começo do jogo, todo mundo zerado, assim, descansado, o Cristiano Ronaldo não ia ter chance. Então, eu acho que o Cristiano Ronaldo não entendeu, o Roberto Martinez não. E aí eu acho que acaba que Portugal acabou sendo prejudicado por essa relação. Porque ninguém entendeu o que era melhor para Portugal, sabe? Pensaram no Cristiano Ronaldo, o Roberto Martinez também pensou nele, né? Porque ele não queria repetir o feito do Fernando Santos, de que lá em 2022 o Fernando Santos apanhou muito, porque colocou o Cristiano Ronaldo no banco na partida contra a Suíça e depois posteriormente contra o Marrocos. Mas assim, o Roberto Martinez não quis ter essa marca. E aí eu acho que faltou coragem, né, do treinador, porque eu sinto que Portugal poderia render mais se o Cristiano Ronaldo fosse um reserva de luxo, um cara que tivesse ali para jogar 15, 20 minutos. Mas sobre o jogo de hoje, o Cristiano Ronaldo fez pouquíssimos movimentos e desmarques. Era um cara que eu sentia às vezes como um peso dentro da partida, mais atrapalhava do que ajudava. E, é o Cristiano Ronaldo, infelizmente é assim. Infelizmente o corpo cobra muitas vezes, né? O Cristiano Ronaldo aí marcou 3 gols na Copa, não fez uma Copa do Mundo brilhante, poucas chances ele teve para marcar, poucas chances claras. As que ele teve ele marcou de pênalti contra a Croácia, mas no geral eu diria que é uma Copa do Mundo bem abaixo do Cristiano Ronaldo. Nessa Copa do Mundo das Estrelas, ele teve o seu momento ali contra o Uzbequistão, mas no geral foi uma Copa do Mundo bem abaixo. Infelizmente acaba a passagem dele em Copas do Mundo. A cada 4 anos a gente esperava para ver como o Cristiano Ronaldo iria se sair no Mundial. Mas é isso, o tempo chega para todo mundo e o Cristiano Ronaldo está aí se despedindo das Copas do Mundo. Para finalizar, né, a Espanha espera aí o vencedor entre Estados Unidos e Bélgica. A polêmica entre Estados Unidos e Bélgica por conta da anulação da suspensão do Balão 1. O jogo acontece daqui a pouquinho, né? Eu tô gravando esse vídeo antes da partida. Mas no geral a Espanha mereceu e tem tudo aí para chegar, quem sabe, no semifinal. Porque aí contra Estados Unidos ou Bélgica, a Espanha é sim favorita. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Valeu e até a próxima.